Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Cláudio Rosa, o Caco de Deus, e hoje eu estou aqui sem gracinha, sem enfeite, sem colorido, apenas eu e vocês que estão assistindo esse vídeo, para falar de um assunto muito sério. É por isso que eu não vou fazer cortes aqui, vai ser o que sair da minha boca, é o que eu vou postar como alerta também e como um desabafo também para vocês. Nós estamos no mês de maio, né, que é um mês de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. E esse assunto é muito sério e parece que quanto mais a gente fala sobre isso, mais acontece abuso, né? Então, como esse ano nós lançamos uma música, que a música é dançante ao mesmo tempo, ela chama atenção, que é o Ai Não João. Se você ainda não viu o clipe, tá aí o clipe da minha esposa cantando, e também a música, né? Tá em todas as plataformas. A gente tá muito feliz com a repercussão da música. Apesar de ser uma música animada, ela tem um alerta muito grande, muito profundo, e vocês precisam, né, estarem o tempo todo ligados com relação a isso. Então eu tô aqui nesse vídeo para abrir meu coração para vocês, né? Se você ainda não conhece o meu livro, foi esse livro aqui, o primeiro livro que eu lancei. E nesse livro aqui eu tô falando sobre a tentativa de abuso que eu sofri quando eu era criança. Isso mesmo. Eu quero abrir com vocês aqui o meu coração para vocês. E quando a gente fala que o abusador está dentro de casa, a gente está falando a verdade, a gente tá alertando vocês, porque o abusador nunca é alguém do longe, sabe? Essa historinha de que o velho do saco, de que alguém parou um carro e botou seu filho dentro e levou, estuprou e tal. Gente, isso não acontece mais, certo? As crianças são aconselhadas, né, a não receber doce de pessoas. Eu cresci ouvindo minha mãe dizer isso, né? Não recebam doce, não recebam presente de pessoas que vocês não conhecem, né? E as crianças são muito espertas com relação a isso. Elas estão longe, mas infelizmente os pais e alguns cuidadores tal, estão fechando os olhos para essa realidade que está dentro de casa. Então é por isso que eu vou compartilhar com vocês aqui. Quem já leu minha história, quem já ouviu meu testemunho nas igrejas, sabe que eu vim de uma família muito difícil, né? Nós fomos abandonados, né, pelos nossos pais, né, por motivo de saúde e também porque minha mãe quis realmente ir embora e deixou a gente um pouco só na infância, né? Para quem não conhece a minha história, foi isso que aconteceu, mas eu quero contar algo que aconteceu antes, né, de nós ter sido abandonados, isso mesmo, né? Então, o primeiro caso de abuso que aconteceu na nossa família, gente, foi com um tio nosso, exatamente, um tio nosso, né? Que eu não vou dizer aqui de qual lado era, para vocês não tentarem descobrir também, até porque ele já foi, não está mais nem aqui entre nós, né? Mas ele tentou, né, abusar de um de nós, né? E a minha mãe contava essa história e eu estou abrindo isso com vocês aqui, né, para servir de alerta, porque eu não tenho vergonha. Eu sempre digo às pessoas, não tenho vergonha daquilo que aconteceu com você, que você não teve culpa, certo? Às vezes o seu testemunho, aquilo que você fala, ajuda outras pessoas a criarem coragem para lutar, certo? Porque tem coisas que não dependem de nós. Nós éramos muito criança quando isso aconteceu na nossa família. Então era um tio nosso que estava dentro da nossa casa, né, que meus pais resolveram acolher dentro da nossa casa para cuidar dele, porque não tinha para onde ir, né? E ele acabou fazendo isso, que eu não vou dizer aqui em detalhes para vocês, que o nosso canal também é assistido por crianças, e eu sei que tem crianças assistindo, e é para vocês também, crianças. Caso alguém queira fazer algo que não é normal com você, né, procure ajuda, converse com um adulto da sua confiança, com o papai, com a mamãe, com alguém que você sabe que não vai achar que você está mentindo, né? E então, a nossa sorte, gente, porque minha mãe descobriu, meu pai descobriu isso, porque eles observaram a situação. Então, eles viram que um de nós estava sem sono, sem querer, aliás, passava o dia dormindo, né? E elas, por que? Será que não está dormindo à noite? E foi quando ela descobriu isso que estava acontecendo, que eu não vou entrar em detalhes com vocês aqui. Como eu falei, é apenas para ajudar vocês. Então, isso foi o primeiro caso que aconteceu na nossa família, certo? Então, quando minha mãe descobriu, houve aquele, ele foi expulso de casa e tal, e aí a gente ficou com essa, né, não sei se tem sequelas ainda com quem aconteceu, mas eu não estou aqui para contar sobre isso, só que nós éramos muito pequenos e coisas que a gente lembra razoavelmente, né? Talvez ficou no subconsciente, mas a gente lembra raramente dessa situação. A gente só sabe disso direito porque os nossos pais nos contaram. O outro fato também que nos aconteceu, que me aconteceu, no caso foi comigo, eu e meu primo, nós tínhamos também algo da nossa família, alguém próximo a nós, né, que era maior que nós,
que nós, digamos assim, a gente foi... Não vou contar em detalhes também, porque eu creio que alguns familiares meus vão assistir esse vídeo e eu não quero estar aqui falando mal de ninguém. Eu quero apenas trazer um alerta para vocês, que o mês é esse, o tempo é esse, e a gente precisa estar compartilhando com vocês isso. Então, tinha um parente nosso, né, que ele colocou na cabeça, nós éramos muito pequenos, estávamos sem pai, sem mãe, né, e ele achou por isso que podia fazer o que quisesse com a gente. Então, por muito tempo, quase um ano, nós sofremos essa perseguição de fugir dessa pessoa, né, tentando nos violentar, isso mesmo, né. Então, a hora que a gente nunca ficava sozinho em casa, sempre tentava ficar, e teve um dia que quase que ele... Eu só escapei por pouco, gente, por pouco. Quando eu observei, eu esqueci o horário que essa pessoa chegava do trabalho, e ele acabou chegando do trabalho mais cedo, e eu estava em casa sozinho, e quando eu observei, ele estava trancando a porta. E eu estava lá dentro. Então eu tive que fingir, isso mesmo, eu tive que fingir que eu queria ele, que eu ia permitir que ele fizesse tudo, porque ele estava com uma faca, certo? E me ameaçando com a faca, e esses ameaças já havia antes. Ele dizia, olha, se você disser para alguém, eu mato vocês. Então a gente não podia dizer para ninguém. Geralmente a criança ela é levada a isso. Então a gente não tinha pai, não tinha ninguém assim que a gente pudesse, olha, socorro, né? Então a gente não tinha como se defender. Então ele sempre dizia isso. Quando foi no dia, eu sabia que ele, inclusive, era usuário de drogas, eu sabia que ele tinha coragem de matar, de fazer aquilo que ele estava dizendo. E aí, gente, quando foi um dia, simplesmente ele estava lá, tal, eu simplesmente fingi que queria, que gostava. Inclusive, eu acho que eu disse isso nesse livro, não sei se eu disse realmente, mas quando eu distraí ele, porque eu vi que ele tinha deixado a chave da porta, e eu digo, se eu conseguir chegar na porta, eu vou conseguir abrir a porta, eu vou conseguir correr. Essa foi a minha ideia, e deu certo, a estratégia deu certo. Então, eu fingi que estava gostando e tal daquilo tudo, e quando eu dei um tempo, eu pulei e fui em direção à porta. Quando eu cheguei na porta, ele pegou a faca e disse, agora eu mato você. Então, se eu tivesse errado 1 milímetrozinho, se eu não tivesse chegado na porta a tempo, se eu não tivesse aberto aquela porta, eu não sei o que tinha acontecido comigo, eu não estaria aqui contando para vocês essa história. Então, ele não... Outra vez, gente, outra vez nós tivemos que pular de cima de uma casa, certo? Para se livrar, porque ele chegou em casa, não tinha ninguém. Eu estava brincando com meu primo em cima de uma laje, e aí ele chegou e disse, agora eu pego vocês. Então, a laje só tinha uma forma de subir, então a gente estava lá em cima. O que aconteceu? Meu primo se jogou de cima da laje, e eu tive que pular também. E aí eu pulei naquela hora, e acabei torcendo meu pé. Quase quebro o meu pé dessa situação. Então, eu só me livrei dessa pessoa, que eu estou dizendo aqui, que era da minha família próxima, morava junto conosco, né, porque eu vim embora para o Rio Grande do Norte. Então, eu tive que vir para cá, e aqui eu ainda enfrentei algumas situações também, de casos de abuso, né? De pessoas da própria família, de pessoas não da minha, viu, gente? Me entendam aí. Mas eu tive que enfrentar de pessoas pedindo socorro a mim, né? Eu já de adolescente, eu não podia fazer nada. Mas de pessoas, de crianças, chegar para mim e dizer, olha, fulano está me mostrando seus órgãos. Então, crianças, ó, se alguém estiver mostrando para vocês, ficando, tirando a roupa diante de você e mostrando alguma coisa, sabe, corre, procura ajuda, fala com alguém, não guarda para você não. E o pior, pessoal, que infelizmente ainda tem pais e tem mães que não acreditam no filho. Então é por isso que às vezes ele não procura ajuda, certo? Porque tem medo. Tem medo de ninguém acreditar. Até hoje, gente, até hoje, pessoas que leem meu livro, certo? Ainda vêm ter a pachorra de chegar pra mim e dizer assim, ah, você queria, né? Foi você que queria, foi você que foi atrás. Gente, é o seguinte, eu disse pra uma pessoa, quando eu tava dando conselho, olha, se um adolescente, se uma criança chegar pra você e se oferecer, certo? Você é o adulto da história, você tem que procurar ajuda, você tem que conversar, porque não é normal, não é normal, entendeu? Então a criança, ela quis, não existe isso, abuso é abuso. Então se o seu filho, se a sua criança, se alguém lhe procurou, procure ajuda, procure ajudá-la, e foi isso que eu fiz, né? Foi isso que eu fiz. Durante muitos anos eu via isso acontecendo no meu derredor, e até que eu criei coragem e procurei ajuda, né? E graças a Deus foi resolvida a situação. Mas tem muitas situações que não são resolvidas, certo? Então eu estou aqui abrindo meu coração para vocês, falando, eu já sofri abuso, né? Eu já tentei, né? Já tentaram por várias vezes, né? Abusar de mim, e hoje eu estou aqui para contar a história para vocês, porque Deus teve misericórdia e me salvou. Então tem muitas crianças que, assim como eu naquele período, não tinha pai para lhe defender, não tinha mãe para lhe defender, e
precisa de ajuda. Então, gente, não vamos fechar nossos olhos, vamos prestar atenção. Assim como meu pai e minha mãe perceberam naquele período que estava acontecendo e livrou a gente de algo pior, né? De algo pior. Você também em casa, você pode observar. Você, professor, também pode observar o que está acontecendo. Por que aquela criança agora, do nada, começou? Porque tem isso, eu vejo em sala de aula. Uma criança que era tranquila e tal, e agora ele só quer falar de pornografia, só quer ver pornografia, só quer agir dessa forma. Tem alguma coisa errada. Tem algum pedido de socorro acontecendo. Então vamos cuidar. Igrejas, eu sou da Assembleia de Deus, eu vi muitas igrejas fazendo campanhas. Façam, gente, campanhas, ensinem as crianças. Elas precisam ouvir o que é certo e o que não é certo. Então, gente, vamos compartilhar essa mensagem. Eu estou abrindo meu coração para vocês aqui, porque eu acho que é importante. E falem. Aquilo que aconteceu com vocês, eu acho que quando você troca experiência, quando você fala, testemunha o que aconteceu, às vezes acaba dando coragem às pessoas. Então deixa aí nos comentários se você já passou por algo desse tipo, vamos conversar sobre esse assunto, procure ajuda, né? E eu tô aqui de braços abertos para ajudar naquilo que for preciso, certo, gente? Porque abuso, é crime e a gente precisa lutar. Nós precisamos defender as nossas crianças. Não é só no discurso, não. Não é só cantando uma musiquinha, não. Não é só vestindo uma roupa colorida e indo lá, não. É partir para briga, sabe? É partir para defender. Nós precisamos salvar as nossas crianças, salvar a infância dessas crianças. Então, gente, que Deus abençoe vocês. Vamos continuar. Não é só porque o mês, pronto, acabou o mês de maio, acabou as campanhas. Não, gente. Acabou o mês de maio, continua falando sobre isso, continua observando na tua sala de aula, continua observando na tua igreja, dentro da tua casa, certo? Abusador não tem, presta atenção que eu vou encerrar esse vídeo agora. Abusador não tem nome, certo? Não tem escolaridade, não tem religião, certo? Porque a gente vê que em muitos casos, às vezes as pessoas se mascaram até nas religiões. É uma pessoa boa, é tanto que a nossa música, aí não João, que eu vou gravar um vídeo explicando porque o João pode ser qualquer um, gente. João, Pedro, Tiago, Amanda, Vanessa, enfim, qualquer nome aí. O abusador, ele não tem nome, certo? Então, o João foi para rimar com a musiquinha, para cantar e tal, mas o João pode ser qualquer um. Então, fica atento aí para esse abusador que tá na tua casa, que tá na tua convivência, certo, gente? Então, vamos proteger nossas crianças, que Deus abençoe vocês. E se quiserem falar sobre isso, deixa aí nos comentários, me segue nas redes sociais, vamos falar mais sobre esse assunto. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.